Meu nome é Thiago Pierobon e eu sou promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nós vamos conversar ao longo deste curso sobre aspectos práticos de atuação do Ministério Público em contexto criminal de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós já tivemos um outro curso sobre a atuação protetiva do Ministério Público nesse contexto. Eu pressuponho que você já tenha realizado este outro curso. Caso você eventualmente não tenha realizado, sugiro que você acesse o nosso material complementar e leia alguns dos textos relacionados aos estudos de gênero e à atuação protetiva do Ministério Público. Nessa nossa primeira aula, vamos conversar um pouquinho sobre a perspectiva de gênero no contexto criminal. Durante os anos 70 e 80, desenvolveram-se vários estudos no Brasil relacionados à violência contra a mulher. No final dos anos 80, início dos anos 90, incorporou-se aos estudos no Brasil os estudos internacionais relacionados à temática de gênero. Essa incorporação foi extremamente importante para dar um referencial teórico mais sólido para o avanço dos estudos relacionados à violência contra a mulher. Em termos muito simples, o gênero propõe uma rediscussão entre as relações entre homens e mulheres, reconhecendo que a visão de masculinidade e feminilidade, ela tem uma perspectiva biológica de sexo, mas o que se espera do comportamento masculino e do comportamento feminino não é dado pela natureza. Isto é uma construção social. Portanto, a esse conjunto de construções sócio-históricas e culturais é que nós denominamos relações de gênero. Essas relações de gênero, elas infelizmente não são construídas de forma igualitária. A realidade é que, na cultura fortemente sexista na qual nós vivemos, existem relações assimétricas de poder entre homens e mulheres. E são essas relações assimétricas de poder que normalizam um conjunto muito grande de violência às mulheres. Normalmente, violências de conteúdo disciplinar, de controle da sexualidade, da vida da mulher, de com quem ela anda, de como ela se veste, o que ela pode ou ela não pode fazer. Então, o que é importante para essa nossa análise nessa aula de hoje é como esses estudos da sociologia das relações de gênero, eles vão impactar a atuação criminal, especialmente a atuação do Ministério Público. Então, é importante dizer aqui é que os estudos sobre gênero criam um novo paradigma hermenêutico. Isso significa que compreender a complexidade dessas relações entre homens e mulheres traz influências diretas em como nós vamos interpretar toda a atuação do sistema de justiça, e especialmente do sistema de justiça criminal, na temática relacionada à mulher. Então, um ponto de partida importante nessa discussão é o reconhecimento de que, no Brasil especificamente, a discussão de gênero não pode ser dissociada da discussão de raça, especificamente por conta da nossa herança colonial. Então, nós somos uma sociedade que foi construída em cima de uma colonialidade, né? O Brasil ele foi invadido pelos europeus, houve uma subjugação dos povos que moravam aqui, os índios, trouxeram negros da África como escravos e essa sociedade foi organizada em cima da exploração. A exploração do índio, a exploração do negro, as relações patriarcais, elas foram potencializadas nessa sociedade de exploração e isso tudo fomenta um conjunto de violências. Aliás, não é à toa que no Brasil e na América Latina nós somos a região mais violenta do mundo, onde mais existem homicídios no mundo é na América Latina e no Caribe. Isso tem uma explicação derivada da nossa colonialidade. Então, a compreensão desse conjunto de relações de gênero e de raça incorporadas à atuação criminal permite, como eu já mencionei, um novo paradigma hermenêutico. É bom nós levarmos em consideração que existem diplomas internacionais que condicionam essa atuação relacionada à proteção às mulheres, especificamente em situação de violência doméstica. Eu cito duas convenções internacionais que foram ratificadas pelo Brasil. A primeira delas é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, conhecida como Convenção CEDAW, da ONU. Ela foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto número 4.377, de 2002. Igualmente, nós temos a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, também conhecida como Convenção de Belém do Pará.
Esta convenção foi incorporada no nosso ordenamento jurídico através do Decreto 1973, de 96. E, por último, mais um documento internacional que reforça esse conjunto de disposições é a Plataforma de Ação de Pequim, aprovada pela ONU em 1995. Então, esse conjunto de tratados internacionais e de documentos internacionais, eles moldam o como a legislação nacional deve ser interpretada. Não apenas os tratados internacionais. Muitas vezes esses tratados internacionais, eles aprovam organismos, comitês de monitoramento da implementação desses tratados. Então, especificamente em relação à Convenção CEDAW da ONU, existe um comitê que monitora a implementação dessa convenção. Esse comitê relacionado ao monitoramento da Convenção CEDAW tem diversas recomendações expedidas aos estados que ratificaram a Convenção Internacional relacionadas ao monitoramento da efetiva implementação. Então, esses documentos derivados de comitês de órgãos internacionais derivados de direitos humanos têm um papel importante na interpretação dos próprios tratados internacionais. Aliás, segundo a Convenção de Viena, esses documentos integram a interpretação sistemática do direito internacional consuetudinário. Então, especificamente desse comitê CEDAW, nós temos 3 recomendações que são muito importantes relacionadas à violência doméstica contra a mulher. A primeira delas é a recomendação número 19, de 92, que discorre sobre a violência contra as mulheres. Essa recomendação é muito importante porque a primeira vez que se conceituou a denominada violência baseada no gênero foi nessa recomendação número 19. E ela estabelece que a violência baseada no gênero é aquela que atinge as mulheres pelo fato de serem mulheres. Portanto, que atingem de forma diferenciada as mulheres em comparação aos homens. Nós temos ainda a recomendação número 33, de 2015, sobre o direito das mulheres de acesso à justiça. E, finalmente, a recomendação número 35, de 2017, sobre a violência de gênero contra as mulheres. Essa última recomendação, na verdade, é uma atualização das diretrizes da recomendação número 19, de 92, atualizando essa recomendação com todas as posteriores recomendações e todo o desenvolvimento que houve no âmbito internacional dentro dessa temática. No nosso material complementar, todas essas 3 recomendações estão disponibilizadas e eu recomendo de forma muito especial que vocês leiam a recomendação número 35, porque ela será importante mais adiante para a resposta ao bloco de questões. Então, esse conjunto de diretrizes internacionais estabelecem um dever de diligência por parte dos Estados-membros no sentido de investigar, processar, julgar, responsabilizar os atos de violência contra a mulher. Então, há uma diretriz internacional de eficiência no enfrentamento à violência contra a mulher. Portanto, essas diretrizes internacionais devem ser levadas em consideração na aplicação da legislação brasileira. Aliás, muito se discute atualmente o denominado controle de convencionalidade. O que isso significa? Antes da emenda constitucional de 45 de 2004, o Supremo tinha o entendimento que os tratados internacionais de direitos humanos eram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro em caráter de supralegalidade. O que isso significa? Eles estavam um degrauzinho abaixo da Constituição, mas de qualquer forma acima de toda outra legislação infraconstitucional. E, portanto, eles condicionavam a interpretação dessa legislação. Após a emenda constitucional 45, entendeu-se que os tratados internacionais eles devem ser incorporados com o mesmo procedimento de aprovação das emendas constitucionais e, portanto, eles já são incorporados com a mesma hierarquia de norma constitucional. Assim como a Constituição condiciona a interpretação de todas as outras leis, é o chamado controle de constitucionalidade, igualmente os tratados internacionais sobre direitos humanos, incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, como possuem estatura de norma constitucional, igualmente condicionam a interpretação da legislação de todas as outras leis. É essencial que todas as normas jurídicas sejam interpretadas em conformidade com esses tratados internacionais de direitos humanos. E se violarem alguma determinação desses tratados, algum princípio, alguma diretriz desses tratados, é essencial que essas normas sejam declaradas inconvencionais, portanto ilegítimas, no ordenamento jurídico brasileiro.
Esses tratados internacionais, eles tiveram um papel importante em incentivar a edição de um conjunto de normas jurídicas relacionadas à proteção à mulher em situação de violência doméstica. Então, a evolução dessa legislação de defesa da mulher tem o seu grande marco normativo a partir da Lei Maria da Penha, que é a Lei número 11.340, de 2006. Essa lei é o principal marco de incorporação da perspectiva de gênero e, acima de tudo, de um ponto de vista feminista na legislação nacional. Ela tem mecanismos importantes para induzir políticas públicas de prevenção à violência, para proteger a mulher em situação de violência, e especialmente através das medidas protetivas de urgência, e igualmente de promover uma adequada responsabilização daqueles que praticam atos de violência contra a mulher. Então, nós vamos, ao longo do curso, analisar com um pouco mais de detalhe alguns dos mecanismos da Lei Maria da Penha. Além da Lei Maria da Penha, nós temos a Lei do Feminicídio, que é a Lei número 13.104, de 2015. Essa lei, ela vem na mesma linha de legislação destinada a promover a defesa da mulher. Ela vem na sequência de diversos países no contexto latino-americano que criaram leis especificamente criminalizando o feminicídio, e ela tem diversas finalidades. Vamos analisar um pouquinho mais em detalhes a temática do feminicídio na nossa terceira aula. E, finalmente, a última das sequências dessas áreas de reforma de defesa da mulher importantes, nós temos as diversas reformas relacionadas aos crimes contra a dignidade sexual. São várias leis que foram progressivamente mudando a temática. Destacaria como principal nessa linha a Lei 12.015, de 2009, que alterou a nomenclatura desses crimes. Antes eles eram denominados crimes contra os costumes, ou seja, a ideia de que um estupro ele viola o costume da sociedade, e eles foram reformados para se entender que há uma violação da dignidade sexual da mulher. Portanto, não interessa a discussão de moralidade, se a mulher era honesta ou desonesta. O importante é que todas as mulheres, elas por si só possuem uma dignidade que é objeto de proteção pelo direito penal. Esse conjunto de normas não foi recepcionado de forma pacífica pelo ordenamento jurídico brasileiro. Tivemos muita resistência ao incorporarmos essas normas de proteção à mulher. Uma parte dessas resistências eram ligadas à ideia de que não haveria relevância na criminalização de atos de violência contra a mulher, que era necessário proteger a família, proteger a unidade da casa, como se houvesse efetivamente uma pacificação em uma casa onde constantemente existem atos de violência contra a mulher. Isso é inadmissível. Então, os estudos, especialmente os estudos feministas, apontaram a relevância de nós também incorporarmos a intervenção criminal como um dos aspectos de proteção à mulher. Não que a tutela criminal seja a mais importante de todas. Em primeiro lugar, temos que pensar nas políticas de prevenção e de promoção de direitos das mulheres. Mas se nós simplesmente negligenciarmos a atuação do direito penal, isso também vai passar uma mensagem à sociedade de que não se tratam de violências sérias, de violências graves, que se trata de crimes de segunda categoria. E, portanto, o direito penal também é importante para a afirmação dos direitos das mulheres. Por último, um ponto que é importante de se destacar é sobre a competência desses juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher. O artigo 5º da Lei Maria da Penha estabelece o seguinte: para os efeitos dessa lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E, na sequência, esse artigo ele traz 3 incisos com as hipóteses de aplicação. O inciso 1, na unidade doméstica, o inciso 2, no âmbito das relações de família, e, finalmente, o inciso 3, em qualquer relação íntima de afeto. O ponto potencialmente controvertido dessa norma está relacionado com o caput do artigo, quando fala que aplica-se a uma violência baseada no gênero. Então, muitos juízes passaram a entender que não basta que estivesse numa relação doméstica, de família ou relação íntima de afeto, que além dessas circunstâncias era necessário investigar se havia ou não uma violência baseada no gênero. Essa interpretação é uma interpretação controvertida do ponto de vista teórico,
porque todos os estudos da sociologia indicam que quando uma mulher sofre violência entre as pessoas que moram na mesma casa, entre as pessoas que fazem parte da mesma família, ou no âmbito de uma relação íntima de afeto, seja atual, seja passada, esta violência por si só, ela é uma violência baseada no gênero, porque a violência baseada no gênero, ela não deriva apenas do aspecto relacional das pessoas, ela é, acima de tudo, uma violência que deriva do contexto social. Então, o modelo ecológico de compreensão da violência perspectiva ela numa lógica social, comunitária, relacional e individual. E, portanto, nós não podemos desconectar o aspecto social, a cultura sexista, da conceituação da violência contra a mulher. Nós vamos aprofundar o estudo dessas hipóteses de violência baseada no gênero no nosso material complementar e no texto que segue esse vídeo. Finalmente, para concluir esse tópico, nós temos que reconhecer que esse conjunto de legislações de defesa da mulher, associado aos estudos da academia sobre as relações de gênero, acabou consolidando um novo campo de conhecimento, que nós podemos denominar de uma criminologia feminista. Essa criminologia procura perspectivar e estudar quais são as relações da mulher com o sistema de justiça criminal, seja quando a mulher é autora de crimes, seja quando a mulher é vítima de crimes. Nós também vamos indicar alguns textos adiante para aprofundarmos essa discussão. Eu convido você agora a participar do nosso fórum de discussões para aprofundarmos esses temas que conversamos durante esse nosso primeiro encontro.